Bom, continuando a questão agora. Eu já tenho a relação água-cimento e o consumo de cimento. Agora eu tenho que achar o consumo do agregado graúdo. A tabela que eu vou utilizar para achar o consumo do agregado graúdo é essa tabela aqui. Essa tabela, ela vai me dar a informação de VBC, que é o volume compacto seco do agregado graúdo. Aí mais uma vez, ele depende da dimensão máxima do agregado graúdo. Eu tenho 9,5 a dimensão máxima de brita 0, 19 de brita 1, 25 de brita 2, 32 e 38, ele está na brita 3. E ele fala na questão qual é o módulo de finura da areia, 2,6. Módulo de finura da areia, 2,6. Esse módulo de finura, ele depende da granulometria da areia, se é uma areia que é mais fina ou mais grossa. Quanto menor o módulo de finura, mais fina a areia. Quanto maior, mais grossa vai ser a areia. Nesse caso, a gente está utilizando uma areia média. Então, ó, como a gente vai utilizar na questão brita 1, você vai utilizar essa coluna. E para uma areia de 2,6 de módulo de finura, você vai utilizar essa linha. Então, o meu VBC ele vai ser igual a 0,69. Então, VBC é igual a 0,69. E aí eu entro na fórmula de consumo do agregado graúdo. Consumo do agregado graúdo, ele é igual a VBC multiplicado pela massa unitária compacta do agregado graúdo. Essa massa eu já dei na questão também, que é 1.500. Então, ó, consumo do agregado graúdo é igual a 0,69 vezes massa unitária compacta do agregado graúdo, que ela é 1.500. O consumo do agregado graúdo é igual a vezes 1.500, 1.035 quilogramas por metro cúbico de concreto. Aí vamos lá. Se na questão eu pedisse, não, eu quero que você utilize brita 0 e brita 1, o que é que você vai fazer? Lá no material eu dei quais seriam as proporções que possibilitassem um menor volume de vazios. E lá no material está dizendo bem assim, se eu utilizar brita 0 e brita 1, do consumo de brita, eu teria que utilizar 30% de brita 0 e 70% de brita 1. Então, como é que eu calculo o consumo de brita 0 e brita 1? Consumo de brita 0 é igual a esse consumo que a gente utilizou, que a gente achou que é o de da brita total, que é CB, vezes 30%, que é 0,3. Então, consumo de brita 0 é igual a 1.035 vezes 0,3. Isso daqui dá igual a 310,5 kg por metro cúbico. Para a brita 1, consumo de brita 1 é igual ao consumo de brita do agregado graúdo multiplicado por 0,7. Vai ser igual a 1.035 vezes 0,7. Isso daqui dá igual a 724,5 kg por metro cúbico. Ou seja,
Se eu falasse assim na questão, não, eu quero que você utilize brita 0 e brita 1 nas melhores proporções. Então, você iria achar o consumo do agregado graúdo e iria utilizar 30% desse consumo, seria para brita 0, e 70% para brita 1. No caso da nossa questão, ele já pede que você só utilize uma brita. Então, esse consumo, esse CB, na verdade, para essa questão, ele é todo de brita 1. Mas se eu tivesse pedido para você colocar tanto brita 0 quanto brita 1, você teria que dividir nas melhores proporções. Tudo bem? Aí vamos agora para a areia. Na areia é o seguinte. A fórmula é VA é igual a 1 menos consumo de cimento dividido pela massa específica do cimento mais consumo de brita dividido pela massa específica de brita mais consumo de água e vou dividir pela massa específica da água. Então, como é que fica VA? VA é igual a 1 menos consumo de cimento. Foi o que a gente achou, 410, dividido pela massa específica do cimento, que eu dei na questão, que é 3.100. Consumo de brita é o que a gente acabou de achar, que é 1.035, dividido pela massa específica da brita, que é 2.700. Mais consumo de água, que foi o que a gente achou de 205 litros por metro cúbico. Então, 205 dividido por 100, que é a massa específica da água. Então, vamos fazer isso daqui. Essa continha não vou fazer direta não, só para explicar uma coisa. 410 dividido por 3.100, isso daqui dá igual a 0,132 mais 1.035 dividido por 2.700, 0,38 mais 205 dividido por 1.000 dá igual a 0,205. Então, o que essa continha, na verdade, que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um cubo. E aí, esse cubo vai ter cimento. É um cubo de concreto aqui. De 1 metro cúbico de 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Ele vai ter cimento, brita, água e areia. O que é que essa continha quer dizer bem assim? O que é que ela quer dizer o seguinte? Desse concreto, que é esse metro cúbico todo, a altura dele de 13,2, 0,13,2, ou seja, 13,2% desse cimento, desse concreto, ele é composto por cimento. 13,2% do concreto vai ser cimento. 0,38 de altura significa dizer que 38% vai ser de brita. E 0,205 significa dizer que 20% desse concreto vai ser de água.
O que é que sobra? Vai ser da areia. Então, é essa conta aqui. 1 menos 13%, 38% e 20%, ele vai me dar o volume de areia. Então, o volume de areia é igual a 1 menos o resto, que eu já calculei. Então, 1 menos 0,132 mais 0,38 mais 0,215. Isso daqui dá igual a 0,28. Na verdade, isso daqui é metro cúbico por metro cúbico. Metro cúbico de areia por metro cúbico de concreto. Então, como é que eu acho o consumo de areia? Consumo de areia é igual a massa específica da areia vezes o volume compacto seco do agregado miúdo. Que nesse caso eu dei na questão que ela é 2.650 kg. Então, consumo de areia é igual a 2.650 vezes 0,28. Consumo de areia é igual a 0,28 vezes 2.650. 742 kg por metro cúbico de concreto. E aí eu achei finalmente o consumo de areia. Agora vamos fazer o traço. O traço, ele é representado pelo seguinte: consumo de cimento, consumo de areia, consumo de brita e a relação água-cimento. Consumo de cimento, ele foi 410, né, que a gente achou, consumo de cimento. Consumo de areia, 742, que a gente achou. Consumo de brita, 1035. E a relação água-cimento, que foi 0,5. Só que quando a gente faz o traço, o cimento sempre ele tá com 1. Então é 1 para tanto para tanto. Então a gente vai dividir tudo isso pelo consumo de cimento. Então, 410 dividido pelo consumo de cimento, consumo de cimento, consumo de cimento. Fica 410 dividido por 410, que vai dar 1. 742 dividido por 410 e 1035 dividido por 410. E a relação água-cimento 0,5. Então fica 1 para 742 dividido por 410, 1,81 para 1035 dividido por 410, 2,52. Aqui é o traço para eu fazer um concreto de 25 MPa com essas características dos agregados. O que é que esse traço quer me dizer? Para cada quilo de cimento, eu vou utilizar 1,8 kg de areia, 2,52 kg de brita e a relação água-cimento de 0,5. E aqui termina a questão. Se ele tivesse pedido para utilizar brita 0 e brita 1, iria ficar assim: consumo de cimento, consumo de água, consumo de